Gostaria de estar agradecendo a cada um que colaborou com o culto. Gostaria de estar chamando o pregador da noite. Está passando por pastor. Está orando por ele. E a igreja glorifica e bata palmas para o Senhor. Aleluia, Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O Anderson vai estar ministrando. Aleluia. Olha o tamanho de homem. Isso é meu sobrinho, viu? É assim, né? Vai estar ministrando. Irmão Geraldo, vem aqui orar por ele, irmão Geraldo. Vem aqui, irmão Geraldo vai estar orando. Esse é o primeiro culto com os adolescentes que a gente está fazendo, irmão. Eu creio que o outro a gente não convidou a igreja, assim, né? Mas eu sei o que o outro é para ajudar vocês, viu? E quando vocês precisarem da gente também, viu? É só nos convocar que a gente vai estar lá. Amém? Amém, irmão Geraldo, pode estar orando. Vamos orar por esse jovem, irmão, porque o jovem da idade desse aqui, após descer essa sepultura hoje, e o seu nome não está escrito no livro da vida. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio de Jesus. Está aqui, amém, irmão? Vamos orar, apresentar o jovem na presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está o teu filho nessa noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha usar o teu filho nessa noite, Pai. Unge a mente dele, Senhor. Unge os lábios dele, Pai. Que ele não venha fazer aquilo, Pai, que está dentro do seu coração. Ele vai fazer aquilo, Pai, que foi determinado pelo Espírito Santo. Deus de poder e glória, eu apresento pelas tuas mãos, crendo que essa noite será mais uma vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus. Amém. Eu cumprimento o povo de Deus para a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja para a paz do Senhor. Amém. Deus está pedindo aqui que me desse um pouquinho mais de grave. Por gentileza. Aleluia, aleluia. Glória a Um Deus. pouquinho mais de grave. Glória a E a Deus. igreja aqui presente, abra sua Bíblia em Daniel. Glória a Deus, aleluia. Ô santo, santo, santo. Daniel capítulo 10, versículo 11. Daniel capítulo 10, versículo 11. Glória, glória. Será a oportunidade me cedida pelo pastor Cristóvão. Muito obrigado. Deus possa abençoar este ministério grandemente. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Logo agradecer também quem está me acompanhando, que é a minha nova Sara. Deus fez grandes coisas também, né, amor? Daniel, capítulo 10, versículo 11. Ele disse: Daniel, homem muito desejado, atende às palavras que lhe vou lhe dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar comigo estas palavras, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que foste aplicado o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por mim em 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém. Só até aqui. A igreja que puder continuar de pé, vamos estar aqui louvando a Deus com uma simples oração. Quero que todos fechem os olhos, se puderem, em nome de Jesus. Que Deus possa falar com a nossa vida. Senhor Deus, logo mais te pedimos nesta hora que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha usar a minha vida para alimentar o teu povo, que eles entendam a palavra, entendam aquilo que o Senhor quer transmitir neste lugar, e que Deus possa ser adorado, e que Ele possa ser glorificado neste lugar, e amém.
Pode tomar os seus assentos, amém? Vim para hoje a igreja pensando que pregaria, pensando, falando com Deus o que diria para o meu povo. Deus me deu essa palavra, uma palavra que Deus nos dá com muita simplicidade, uma palavra que Deus nos dá e que Ele vai falar neste lugar grandemente para a tua vida. E creio que Deus possa ser adorado neste lugar, que Ele possa ser exaltado, que Ele possa ser enaltecido, e que Deus, como bem conheço, Ele tem de muita misericórdia da nossa vida. Porque o povo de Israel, antigamente, na verdade a história que lemos aqui em Daniel, na verdade, essa história aqui onde lemos, Daniel não tem como propósito principal inspirar a nossa fé em crer no cativeiro que Deus havia colocado o povo, não. Mas sim, o propósito principal de Daniel é inspirar a nossa fé em 3 jovens, ou, bem dizendo, em um jovem. Mas o cativeiro em que este povo, e Daniel aqui nos refere muito sobre este cativeiro, não começou aqui. Na verdade, essa história é muito mais longa. Essa história aqui começou quando começou a perseguições aos seus profetas. Essa história começou quando ali começou os seus pecados e adoração a Baal. Na verdade, essa história começou quando começou a apostasia de Israel. Lá na época, considerada uma das épocas mais sombrias, uma das épocas mais obscuras que a Bíblia já nos descreveu, que é a época de juízes. Era quando o povo não era governado por reis, mas era governado por juízes. Lá começou toda essa história, e desde lá Deus vem advertindo o seu povo, dizendo: olha, se vocês não deixarem as suas sãs doutrinas más e erradas a adorarem a outros deuses, colocarei vocês durante 70 anos em um cativeiro. Mas pela longevidade, pelo tempo que passou e que não aconteceu, o povo deixou de acreditar. Pelo tempo que passou, imagina só, foram séculos, foram anos, dias que se passaram para chegar até em Jeremias capítulo 39, que é onde Nabucodonosor toma a Palestina, e junto com a Palestina ele toma Jerusalém. Então vemos que passou tempo, passou anos, e não aconteceu esta profecia que desde os profetas maiores, antigos, já profetizavam, dizendo que se o povo não deixasse o que estavam fazendo, a adoração a outros deuses, eles iriam levados cativos para a Babilônia. E pelo tempo que se passou, eles deixaram de acreditar. Desde lá em Juízes, Deus vem avisando: olha, levarei vocês para esta terra. Mas passou-se um ano, imagino eu, passou-se um ano, o povo vendo que nada havia acontecido, continuava com as suas sãs doutrinas, continuavam com seus pecados e adoração a outros deuses. Até que Deus ele decide cumprir esta promessa que ele falou. Até que Deus decide cumprir essa promessa que Ele havia decifrado ao seu povo através da boca dos seus profetas. Lá em Jeremias capítulo 39 é onde tem o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao seu povo, dizendo que se eles não se consertassem, levaria ele para a terra de cativos. Então eu quero aqui aplicar esta mensagem simples e te dizendo: olha, se eu conheço bem o Deus que eu estou pregando, ou se eu conheço bem o Deus que eu sirvo durante algum tempo, ou se eu conheço bem o seu agir, Deus pode cumprir o que acontece. Deus pode falar o que Ele falar, creia, que vai acontecer. E se Ele disse que você e a sua família servirá ao Senhor, creia que ela vai servir. E se Ele disse que o teu marido se converterá aos caminhos do Pai e andará ao teu lado, creia, porque Ele vai. E se Deus disse que o teu filho andará ao teu lado dentro da igreja e será um grande pregador, creia, porque Ele tem poder para fazer isso. Pode demorar, pode durar o tempo que for, mas Deus vai cumprir, porque Ele diz na sua palavra que passam os céus e passam a terra. Dizendo isso, Deus ele está querendo nos ensinar: olha, passarão dias, até meses ou até anos, mas eu vou cumprir a palavra que eu falei. Passarão tempos, mas eu vou fazer aquilo que eu prometi, porque eu não vou mentir para os meus filhos, porque a quem eu amo eu prometo e cumpro. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Eu quero te dizer que Deus, Ele não mentiu para você, ou apenas te enganou, ou esse tempo todinho que passou você sem cumprir essa promessa, Deus esqueceu de você, muito menos isso, não. Deus
está dando tempo, mas creia, vai chegar. Creia que vai acontecer. Ela vai chegar. A promessa vai se cumprir. Deus fez promessas a todos nós. Deus levantou a nossa vida com promessas. Deus nos fez promessas. E se Deus nos fez promessas, creia, ela vai acontecer. Eu conheço bem o meu Deus que eu sigo. É por isso que até hoje estou de pé na presença dEle, porque sei muito bem que o que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se é pequeno, não importa se é grande a promessa, eu creio que vai acontecer e vai se cumprir. E a minha fé não está firmada em passos meus, não. Está firmada numa rocha, que ela é inabalável. E em nome de Jesus, quem recebe essa palavra, dá um grito de glória a Deus, para podermos fazer Deus para este lugar. Então o tempo se passou até que chegou o dia em que Deus cumpriu o que tinha falado para o seu povo e levou eles cativos. Mas como disse a princípio, Daniel não tem esta função. O texto, o livro de Daniel não tem esta função de nos inspirar sobre o cativeiro que durou 70 anos, não. Mas tem como principal artefato nos ensinar. Tem como principal texto nos dizer sobre a vida de um jovem que com 18 anos foi levado cativo para a Babilônia para servir Nabucodonosor dentro do palácio, aonde Nabucodonosor pede: olha, traga-me jovens que sejam muito conhecidos na ciência, que tenham dons da sabedoria, que saibam realmente viver dentro do palácio e tenham facilidade com o reinado. Isso estava dizendo Nabucodonosor. Então encontraram 3 jovens, encontraram ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, levaram ele para dentro do palácio, para servir lá dentro. E Daniel, a história diz, antepassados de Daniel dizem, e os textos também dizem, que Daniel era filho do rei Ezequias. Ele era filho de uma família real. Ele veio de uma casa nobre. Ele era totalmente rico, conhecia muito bem, era muito sábio, estudou muito bem a ciência. Era um homem preparado, era um jovem preparado para estar dentro do palácio do rei. Era um jovem que tinha preparação terrena da terra e preparação divina do céu. Porque se ele não tivesse a preparação divina de Deus, como é que ele não se corromperia com adoração a outros deuses? Se ele não conhecesse a Deus, ele conhecia muito bem ao nosso Deus, porque os seus antepassados conheciam e tinham experiências com Deus. Ezequias tinha muita experiência com Deus. Quando ali Senaqueribe cercou ali Jerusalém, cercou Israel, quem é que orou a Deus e pela sua oração Deus livrou Israel? Então ele tinha experiência com Deus. Todos os seus antepassados tinham experiência com Deus. Isso fez Daniel conhecer muito bem o agir, a atitude que Deus tomava para os seus servos. É por isso que ele determinou no seu coração: eu estou no meio da Babilônia, eu vou estar no meio de povo idólatras, mas eu não vou me corromper com este povo. Eu vou estar no meio de lobos, mas não vou me misturar. Eu vou estar no meio de povo ímpio e que não conhece o agir de Deus, mas eu não vou me corromper. Mas hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia as pessoas seguem uma doutrina meio que errada, e eu tenho raiva disso, porque dentro do emprego, dentro dos pessoas dentro da igreja são uma coisa, mas nos seus empregos são outras. Estão do lado de pessoas ímpias, mas não dão um verdadeiro testemunho. Daniel falou: olha, eu não vou ser igual a muitos, eu não vou me corromper, porque conheço a Deus. Os meus antepassados tiveram experiências tremendas com Deus, conheço muito bem o que Deus pode fazer. Pois bem, Daniel não se corrompe, e a história de Daniel continua. E há 2 partes neste texto, neste livro completo, em que eu consegui anotar. Há 2 partes. A primeira parte vai do 1 até o 6, que somente Daniel apenas interpretava sonhos, apenas decifrava os sonhos de Nabucodonosor.
E isso vai do 1 até o 6. Mas do 7 ao 12, vejo que o ministério de Daniel muda, porque ele já não mais interpretações, mas vira um profeta e entra na classe dos profetas maiores, porque as suas profecias não eram para os dias que estavam vivendo, mas eram para dias futuros, para muitos outros dias. Do 1 ao 6 é parte histórico, em que conta a história de Daniel como intérprete de sonhos, mas do 7 ao 12 ele muda o seu ministério e passa a ser um profeta. E nesta noite eu quero profetizar na sua vida que o teu ministério vai mudar, porque muitas pessoas dentro da igreja só servem para passar revelações, mas dentro da igreja não conseguem ouvir a voz de Deus. Pessoas hoje em dia só sabem profetizar, mas ninguém vem até ela profetizar. Há muitos dias passam sem ouvir a voz de Deus, porque parece que são profetas apenas para os outros, não para ele. E os olhos de Daniel se abriu para profetizar. Ele deixou de decifrar os sonhos de Nabucodonosor e começou a profetizar, porque Deus abriu os olhos dele para um novo ministério. E eu quero crer que nessa noite, nesse dia aqui, Deus levantará pessoas como profeta da geração do século 21. Eu quero crer, não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Era para você ter dado um pulo nessa cadeira, ou dado um glória bem alto para Deus. Deus vai mudar o teu ministério, Deus vai fazer você de novo. Deus vai levantar você como uma rivalista do século 21. Deus vai te fazer novo. Deus vai te levantar como um grande pregador. Deus vai te levantar como um grande levita ou cantora da presença dele. Deus vai te levantar nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu ministério vai mudar, a tua vida vai mudar. Hoje é o dia de Deus abrir os seus olhos e você começará a profetizar. Você não somente será profeta para os outros, mas profetizará nessa noite. Você que crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus, para chamar a Deus. Mudou o ministério de Daniel. O ministério de Daniel começa a mudar aqui. Ele passa agora a ser um profeta. Ele já não é mais um intérprete de sonhos, um decifrador de sonhos do Nabucodonosor. E para que foi que Deus escolheu a Daniel para ser um intérprete de sonhos? Há uma chamada diferenciada, porque quem é que foi junto com Daniel para dentro do palácio? Junto com ele foram todos os seus outros amigos, mas quem é que se destacou no texto foi Daniel. A história mais longa é de Daniel. Vemos que aqui os seus outros amigos só tiveram textos pequenos na Bíblia. Foram quando ali foram jogados na fornalha, e ali foram soltos por Jesus, não se queimaram, nenhum dano houve na vida dele. Mas Daniel não, foi do capítulo 1 até o capítulo 12, falando da vida de Daniel. Quem se destacou foi Daniel. Foram 3 jovens junto com ele, mas quem se destacou foi Daniel. Eu quero aqui aplicar esta mensagem na tua vida. A chamada que Deus tem para você é para você. A chamada que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Ninguém pode profetizar em seu lugar. Quando Deus te levanta como profeta, agora aguenta isso. Quando Deus te levanta como profeta, é você que é o profeta. Então para de cutucar a Deus e dizer: Deus, manda outro lá falar com ele. Deus levanta outro para falar com ele. Eu não posso, porque não sou profeta. Deus está dizendo: a chamada que Deus tem para a sua vida é sua. Daniel se destacou. A chamada que Deus tem na sua vida, ninguém para. Ninguém vai parar. Escute isso, aprenda uma coisa: quando Deus decide levantar alguém, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu que pare. Porque a chamada que Deus deu para você não pode ser abalada, não pode ser parada. Eu não acredito, já era para você estar dando glória com essa chamada. Deus te chamou. Aprenda aqui, Deus te chamou, te confiou um ministério. Então levanta nessa noite, come dessa palavra, não fica sentado no banco, não seja mais um na multidão. Deus não te chamou para ser multidão, Deus te chamou para você se destacar em meio à multidão. Olha só, o ministério de Bartimeu, eu vejo na vida de Bartimeu um ministério. Sabe por quê? Porque ele se destacou no meio da multidão. Quem tem ministério, quem tem chamada de Deus, ele fica no meio da multidão, mas ele não é só mais um, ele se destaca. Bartimeu, como ele se destacou, todos estavam seguindo a Jesus, mas quem se destacou na história foi Bartimeu, porque começou a clamar diferente: olha, Jesus,
olha para mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começa a clamar e se destaca, porque Jesus olha diretamente para ele. Jesus vê ele clamando, porque veja aqui que ele tinha um ministério com Deus. Todos que se destacam no meio da multidão têm um ministério com ele. A mulher do fluxo de sangue foi uma delas. Foi a única que rompeu a multidão, se destacou, e ali tocou na orla de Jesus e ali foi curada. Eu quero te dizer, você não tem direito de ficar aí, porque o seu lugar não é aí. O seu lugar é pregando a palavra de Deus, louvando em cima de um púlpito, adorando o nome de Deus. O seu jeito, Deus não te chamou para ficar aí de boca fechada. Deus não te chamou para ficar aí sentado. Não seja um mero crente, não seja um mero servo do Senhor. Seja aquele servo que vai se empenhar na obra, porque Deus te chamou é para levantar vidas. Deus te chamou para tirar pessoas do inferno e levar até o céu. Deus te chamou não para ficar sentado. Deus te chamou é para batalhar contra Satanás. Deus te chamou, você tem uma chamada e ela não será parada. Daniel ali tem a sua chamada elevada, porque se muda o seu ministério, ele passa a ser um profeta. E um dos profetas maiores, porque os profetas maiores que a Bíblia nos traz são Moisés, Elias, Eliseu e Daniel. E Daniel, as visões que ele teve, e o seu ministério foi tão longo, a chamada de Daniel foi tão longa, que ele começa a profetizar aos 80 anos. Onde lemos aqui no capítulo 11, do capítulo 10, do versículo 11, aonde Deus desce a ele, aonde um anjo desce a ele e fala para ele, e diz que desde o primeiro dia foi ouvida as palavras dele, ele tinha exatamente 80 anos. Olha o tempo que Daniel passou sendo um mero ouvinte. Olha o tempo que Daniel passou sendo apenas um intérprete de sonhos, porque ele só interpretava sonhos, só isso. Agora, quando o ministério dele mudou, pleno a sua velhice, aos 80 anos de idade, Deus desce a ele e diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Desde o primeiro dia que você começou a orar, decidiu jejuar e não se contaminar, eu já comecei a ouvir a sua oração. Mas escute bem, Daniel, o príncipe da Pérsia, que aqui é representado como príncipe da Pérsia, mas na verdade ele é um demônio, são demônios que travavam o anjo de descer até Daniel. Então veja neste texto que a oração de Daniel teve muito mais poder do que ele imaginava. Ele orava para que Deus libertasse o povo, que tivesse de misericórdia com o povo, mas a oração dele não fez só esse de efeito, porque imagina só, Deus só ouviu a oração, Deus só viu o anjo mensageiro, só viu o anjo mensageiro lá preso por demônios, porque Daniel persistiu em oração. Daniel ali, penso eu, se Deus falou aqui, olha, desde o primeiro dia, então no primeiro dia em que Daniel se ajoelhou e falou: Deus, tenha misericórdia do povo e liberta o teu povo. Deus já escutou, já falou: anjo, desce lá e dá-me a revelação divina a ele. Então desde o primeiro dia, agora pensa só comigo, Deus olhando lá para baixo, dizendo: olha, o anjo já foi. E por que é que Daniel não parou de orar ainda pela mesma coisa? Por que é que Daniel não parou de orar? Isso passou um dia, passou-se 2, e Daniel orando pela mesma coisa. Passou-se 21 dias, até que Deus olhou de lá do céu e disse: mas espera aí, eu já mandei. Já faz 21 dias que eu mandei o mensageiro lá. E por que é que ele não para de orar pela mesma coisa? Por que é que ele não para de orar pela mesma situação? Se eu já mandei a resposta, se Daniel tivesse orado por outras coisas, não tivesse propósito, se Daniel não tivesse seguido o seu propósito, o anjo estaria preso, penso eu, até hoje lá, com os príncipes, porque Deus não teria visto ele lá. Mas pela persistência de Daniel,
foi que Deus viu o anjo lá, peraí, o anjo está preso ali. É por isso que Daniel não parou de orar, porque a resposta ainda não desceu. Então, já que a resposta ainda não desceu, eu vou mandar o anjo guerreiro para libertar ali o meu anjo mensageiro e mandar a resposta. E eu quero aqui aplicar essa mensagem. Pega essa profecia. A tua oração é muito mais forte, muito mais potente do que você imagina. Eu não acredito, era precisar agora. A sua oração, eu ainda acredito no poder que tem uma oração. Eu acredito no poder de uma oração pode transportar um monte para o outro. Eu creio que o poder de uma oração pode salvar vidas e mudar uma geração. Eu creio que o poder da oração pode parar o céu, pode parar o sol, pode parar a terra. Eu creio que o poder de uma oração pode não permitir que a chuva caia. O poder de uma oração, eu creio que pode mandar fogo do céu e consumir os seus inimigos. Eu creio que o poder de uma oração, ele pode abrir um mar para você passar. Eu creio que o poder de uma oração pode derramar uma coluna de fogo para proteger o povo no deserto. Eu creio que o poder de uma oração pode mandar alimento no meio do deserto, mandar maná para você comer. Então eu quero aplicar aqui, pega essa profecia, pega, se alimenta, aprenda nessa noite. A sua oração, ela pode muito. A sua oração, ela pode muito. Aleluia. Eu fico maravilhado. Como é que Deus pode nos derramar tanto poder em nossa voz, em nossa boca? Porque na nossa boca há muitos poderes. Imagina só, Deus disse, olha, se vocês orarem, vocês podem transportar um monte para o outro. Se vocês tiverem fé, imagina só, uma oração com fé. Imagina o poder do estrago de Satanás que pode fazer. Imagina só o que você pode dar de agrado para Deus. Então eu quero inspirar a sua vida nessa noite. Supere as suas emoções neste lugar e aprenda. Olha, continue orando, continue perseverando, continue orando, porque o seu poder, porque a sua oração, ela tem poder. Não importa o tempo que dure, pode durar 1, pode durar 2, ou até Daniel, 21 dias, e depois de 4 dias a mais, foi que o anjo desceu e mandou a resposta. Então pensa bem, a sua oração tem poder, e espere, porque o momento de Deus vai chegar, e eu quero aqui lhe dizer, Ele já chegou na sua vida. O momento de Deus te abençoar, Ele já chegou. Persevere, continue orando, não pare. Não pare. Eu quero aqui que você aprenda. Não para de orar. Continua orando. Ah, mas Senhor, eu já cansei de orar, eu já cansei de pedir, nada acontece. Você não precisa ver, porque o interessante é que nem tudo precisa ser revelado. Nem tudo Deus nos revela e não precisa ser revelado. O interessante, o que eu amo em Jesus é quando Ele mostra. É isso que eu amo. É quando Jesus, Ele mostra a sua promessa se cumprir. É quando Jesus, Ele mostra o seu marido se convertendo. Imagina só, Jesus viver de revelações. Muitos crentes hoje em dia estão corrompidos com revelações, porque acreditam muito em revelações dadas da boca de um profeta. Mas nem sempre o profeta fala o que Deus mandou. Há aquele tipo de profeta que acrescenta as revelações. Então não devemos acreditar nas revelações que são passadas, nem tudo. Se Deus tocar o seu profundo, ir até o tutano, aí sim a gente acredita até o tutano. Mas agora, se você sentir uma coisa meia para lá, não aceite, porque muitas coisas o profeta acrescenta. Esses dias eu vi uma mulher dizendo em cima do púlpito, olha, que a mãe dela estava orando para que o marido dela morresse. Ela pediu, olha, espera, Senhor, meus filhos crescer. Aí quando eles crescerem, o Senhor pode matar o meu marido. Olha só, agora imagina só uma mulher dessa vindo até você dizendo, olha, Deus vai matar o teu marido. Como eu já ouvi ela dizendo, se acaba, Deus mata, Deus vai matar. Que é isso? Olha só a boca de uma profeta, o que está profetizando. Os dias de hoje estão corrompidos. O evangelho de hoje em dia não está como antes. Eu lembro de um dia que o profeta só era profeta se ele olhasse para o céu, não tivesse nuvem alguma, mas visse
o que ninguém via. Olhava para o céu e via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu lembro quando os profetas eram desse jeito. Eu lembro quando os profetas chegavam numa situação, mandavam um machado flutuar, e o machado tinha que flutuar, não importava o que era, ele tinha que flutuar. Eu lembro na época que os profetas antigamente nos ensinavam muito como, quando eles chegavam diante a um monte de inimigos, um exército de inimigos, eles oravam dizendo: olha, de acordo com a minha palavra, cairá fogo do céu